Contextualizar um pouco o projeto. O projeto chama-se Textos Monstros. Esse termo, ele é problemático, né? Porque a gente tem uma ideia de monstro como monstro de filme de terror, né? Mas o termo vem de um teórico francês chamado Jean-Pierre Sarrazac, que ele é um dramaturgo e estudioso da área da dramaturgia, e ele coloca a palavra monstros como híbrido, né? Então, no caso da dramaturgia, são textos que eles hibridizam, eles misturam duas tendências da dramaturgia, que é o épico e o dramático. Aí, lógico, não preciso entrar em questão sobre o que seja o épico, o que seja o dramático. É só para exemplificar que esse monstruoso é algo que hibridiza dois opostos e acaba um vazando no outro e acaba sendo um pouco indefinido e a gente, assim, lendo esses textos, a gente já percebe que eles são bastante enigmáticos, que eles têm uma voz em primeira pessoa, que os personagens não são bem definidos, que às vezes as vozes se misturam de um personagem com o outro, que não tem um contexto claro ficcional. Então, a gente acaba não só pegando o termo estrito do Sarrazac, que é o hibridismo entre épico e dramático, mas trabalhando um pouco com a ideia desse indecifrável, né? Desse objeto que não se deixa analisar totalmente, que confunde a gente, né? E aí a ideia é que tanto a leitura dramática do Na Solidão dos Campos de Algodão, do Bernard-Marie Coutts, quanto a palestra da Sueli Aires possam nos atravessar como artistas, porque eles são exemplares de um pensamento contemporâneo, né? Assim, se você for pensar a fotografia, o cinema, as artes visuais, a literatura, tudo, né? Passa por esses hibridismos e passa muitas vezes por esses enigmáticos, por esses objetos um pouco inapreensíveis e por um jogo de leitura mais aberta do espectador. Isso está na ode do contemporâneo. E a Sueli traz um saber que é da psicanálise, e a gente sabe que não está trabalhando com um público especializado, muito pelo contrário, a ideia da gente é trazer esse saber através da interface entre arte e psicanálise para pessoas que nunca ouviram falar de psicanálise, né? Então, por isso que o projeto chama-se Seminário de Dramaturgia Pós-Dramática e Interfaces, porque eu estou trazendo esses conceitos da filosofia, da psicanálise, essa luz que eu acredito que esses dois campos, tanto a filosofia contemporânea quanto a psicanálise de orientação lacaniana, eu entendo que elas dão uma luz, às vezes, para esse enigma que é esses textos monstros. E todos eles são muito difíceis. Todos os 4 que eu escolhi, eles são muito carregados. Eu olho e falo assim, meu Deus, são monstruosos mesmo. E aí, esse termo monstruoso, né, ele acaba se deslocando, assim, ele acaba adquirindo vários sentidos, também do monstruoso, de eu falo, nossa senhora, como é que isso pode existir? Como é que eu posso sustentar uma leitura dessa, uma montagem dessa de um texto como esse? Tão denso, tão difícil, tão enigmático, subjetivo, enfim, lírico, enfim, né? Não são objetos de fácil leitura. E a ideia é que esses produtos, de uma forma ou de outra, possam nos atravessar para a gente debater as nossas próprias trajetórias. Então, o objeto de debate não é exatamente o texto monstro Na Solidão dos Campos de Algodão e nem a palestra da Sueli. O objeto de debate somos nós, somos nossas trajetórias, somos nós no mundo, é o que vocês fazem, na medida em que a gente está orbitando aí por essas influências, por esses atravessamentos, ou não, né? Se quiserem falar só do que vocês fazem, sem nem tocar na análise, no texto, ou no que o texto representou para vocês, também não tem problema, não. Então, assim, vou pedir para vocês se apresentarem e se autodescreverem, se apresentarem, e aí a gente começa a bater papo, que nem a gente estava batendo antes de ligar no gravando, tá bom? Combinado, Kéllese? Beleza. Tá bom? Então, eu tô aqui com a Kéllese e a Roberta, e elas vão se apresentar. Olá, meu nome é Kéllese, eu sou psicóloga, sou analista de acessibilidade. Vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher negra, tenho bochechas grandes, tenho uma boca pequena, mas meio carnudinha, nariz pequeno, meus olhos são de cor indefinida, sou uma mulher cega, tenho cabelos pretos e longos, lisos,
Estou com uma blusa, é cor de rosa, né? Cor de rosa clarinha. Cor de rosa. E tem uns negocinhos, estrelinhas, bolinhas também bordadas aqui, costuradinhas. E estou com as unhas pinks que me obrigaram a falar. E estou muito feliz de estar participando, tenho algumas coisas para contar também. E é isso, agradeço. Kellys, e o seu sobrenome você assina Kellys Barbosa, né? Kellys Barbosa. Então tá. E é aluna da Escola de Fotógrafos Cegos. Isso. E mais um monte de coisa. E mais um monte de coisa. É assistente de direção do projeto Nada Me Falta. Uau! Fala, Rô. Olá, esse barulho foi da cadeira. Meu nome é Roberta Fernandes, eu vou me descrever também. Sou alta, tenho cabelos lisos e castanho claro é a cor do meu cabelo. Tenho olhos castanhos também, da mesma cor do meu cabelo. Tenho um nariz pontudinho, grande, boca grande, tudo em mim é meio grande. Tô usando uma camisa cinza. E eu acertei, Kel? Acertou. Isso mesmo? E atualmente eu sou sócia na produtora Andaluz Filmes, que é especializada em documentário. Vai fazer 6 anos, uma produtora novinha. Roberto, eu lembro quando o Rodrigo me convidou para um café e falou que abria essa produtora com você, no Shopping Vila Velha. Parabéns pelo trabalho, viu? Mas continua, desculpa. Não. Eu me lembro de quando a gente teve, eu e ele, a nossa primeira conversa, meu sócio, né, Rodrigo, meu sócio, quando nós tivemos a nossa primeira conversa para poder montar a empresa, assim. Parecia que era algo muito para o futuro, porque a gente já trabalhava no laboratório da universidade juntos, né, fazendo algum material para o Canal Futura. E aí ele falava, a gente podia trabalhar com isso, né, abrir uma produtora no futuro. Eu falei assim, a gente podia fazer isso mesmo. Só que acabou que, enfim, a gente antecipou todas as coisas por causa do meu trabalho de conclusão de curso, e ainda bem que a gente antecipou. E aí montamos a empresa e estamos aí até hoje, e trabalhando com uma carreira linda, né? Fala um pouquinho dos filmes, dos prêmios, de tudo. Posso falar. Do futuro, dos planos. O meu primeiro filme foi um curta, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? Ainda na universidade. Foi um curta-metragem sobre abuso sexual infantil. E esse filme, ele trouxe muitas coisas para mim, para a empresa, para minha carreira. Abriu muitas portas, porque ele já foi o nosso primeiro produto muito bem recebido e, enfim, bem mais, né, do que a gente estava imaginando, né? O primeiro festival que a gente inscreveu, o Rodrigo, que acreditava muito, né? Ele falou assim, vamos inscrever, não é tudo verdade. E aí eu falei, nossa, é muito, né? Mas enfim, fizemos a inscrição, mas eu jamais pensei que o filme fosse selecionado. E ele não só foi selecionado, como ganhou o prêmio do Canal Brasil no festival. E aí depois ele ganhou o grande prêmio Canal Brasil de Curtas, que pra gente foi muito também. E aí começou a rodar no Brasil. Incrível, né? Como tem uma força, né? Começou a rodar fora do Brasil. Tem um pouco a ver com o que você propõe pra nossa conversa também, assim. Porque a gente não chega a lançar mão de um dispositivo muito híbrido, mas tem uma mistura ali com a referência do Coutinho. Vocês trabalham com hibridismo o tempo todo, na verdade. Assim. E com esse jogo de decifração também. Tem algumas coisas que a gente faz. E com a questão de não saber quem fala também. Exato. Assim. Ai, Roberto, eu não tinha pensado nisso quando eu te convidei para debater com vocês. Eu pensei que você super tinha pensado. Porque enquanto você estava falando aí, eu falei, agora eu entendi porque a Regiane me chamou. Porque assistindo o vídeo, eu achei sensacional a leitura dramática. Enfim, lendo a proposta da conversa, eu fiquei tentando decifrar. Eu falei assim, o que vem daí, né? Da ligação. Eu pensei da ligação até com outras coisas. É o híbrido. E quando você falou do híbrido, caiu ficha. Pra mim, né? Já fala um pouquinho disso então, emenda aí. Posso falar. O nosso filme, que é esse curta-metragem, que é Se Você Contar, o nome dele, né? Que é sobre abuso sexual infantil, ele tem referência com o jogo de cena do Coutinho. E o que o Coutinho faz? O Coutinho, sim, faz um produto bem híbrido, né? Porque ele mescla atrizes
Ele tem atrizes ali falando sobre histórias, atrizes famosas e outras mulheres ali que não são tão conhecidas, e aí ele começa a entrevistar essas mulheres, e aí a gente não consegue entender de maneira muito clara, porque ali tem atrizes que todo mundo sabe que são atrizes, a gente não sabe o que é ficção, o que é realidade daquele diálogo e daquela conversa. Por causa de Jogo de Cena, eu me aproprio, né, eu uso o filme como referência porque eu entrevisto mulheres adultas que foram vítimas de abuso sexual infantil na infância. Só que eu digo para elas que elas podem contar as histórias delas ou as histórias de outras. E aí eu não deixo muito claro para o espectador na montagem quando que elas estão contando a de outra e quando que elas estão contando a delas, porque elas assumem genial, isso em primeira pessoa. Isso cria uma voz épica, isso que o Sarrazaki chama. Ele chama, não, mas é isso que a gente entende na cultura das artes cênicas, nos estudos, como épico. É quando surge a voz do coletivo. E a gente usa de logline, assim, do filme, são 8 mulheres, não, são 5 mulheres, desculpa, daí eu me confundo. 5 mulheres, 8 histórias e o mesmo abuso. Ai, que logline bonitinha que vocês fizeram, hein? Porque, inclusive, os personagens são parecidos. Mistura muito, assim, quando você assiste o filme, você fica confuso mesmo. E a intenção é essa também. De deixar isso misturado, porque é um crime... porque é nosso, né? Exato. Não é exatamente de uma pessoa só, é nosso. Com muitas mulheres. É um número altíssimo, é um dado subnotificado, é difícil de denunciar, porque é no ambiente familiar, então o ambiente é comum a todas. Geralmente é por pessoas da família, então os personagens se parecem, é o tio, é o padrasto, é o é uma história sobrinho. Que se repete. Quando algumas escolhem contar a história de outras, elas escolhem histórias que são muito parecidas com as delas. Então quando eu tô montando, tem uma hora na montagem que eu falo, peraí que eu já nem sei mais. Essa daqui era dela, enfim, tem uma que conta... ela conta 2 histórias que ela passou. Só que na edição, a gente constrói de um jeito que é muito uma história só. E, na verdade, se você parar pra observar... A montagem é assim, né? Você ou é Rodrigo? Eu faço tudo no filme. Eu e o Rodrigo, a gente faz tudo do início ao final. É isso. Sozinhos. Eu só consigo trabalhar assim, gente. Se bem que eu dei meu curta pro Rodrigo de Oliveira montar e amei. Eu consigo... Mas é que nesse curta, eu tive um desprendimento muito grande desde o começo. Porque era meu primeiro curta... Eu parti do lugar de que eu não sabia fazer um curta. Então eu fui muito aberta, tanto para a consultora, que pediu para eu jogar 70% do roteiro no lixo, transformar o que era 8 locações em uma só, e eu aceitei, eu fui aceitando. Eu cedi pro fotógrafo, porque era uma câmera totalmente diferente da que eu tinha imaginado, cedi também. Ai, meu Deus do céu. Eu falava, gente, esse filme não é mais meu. Socorro. Olha o hibridismo aí. Então, eu vi você falando isso no set também, quando a gente filmou junto agora em julho. Kelly, a gente filmou juntas em julho, agora um filme que a Roberta está dirigindo. Legal. Sobre... Fala um pouquinho desse. Fala um pouquinho desse filme também. Porque não satisfeita com o tema. Não satisfeita com o abuso, eu fui pro feminicídio. Quase isso. Eu tava gravando do feminicídio, o Rodrigo já tinha soltado essa. Falou assim: não, a gente tem que enveredar nesse universo feminino e das violências e não sei o quê. Eu falei: não, eu preciso de férias, porque eu tô muito envolvida nesse tema, calma, e a gente acabou fazendo o Congo, depois fizemos outras coisas. Deu uma falei, respirada com o Congo um pouco, né? Falei, agora, beleza. Ele falou assim, não, tá no time, a gente tem que continuar falando sobre assuntos assim, e aí a gente começou a desenvolver um projeto sobre violência doméstica, só que, na verdade, o nosso foco era o feminicídio, né? Porque o estado do Espírito Santo, durante muitos anos, foi um dos estados em que mais mulheres foram mortas pelos parceiros e pelos seus ex-parceiros, né? E aí, enfim, aí eu desenvolvi o projeto e um projeto também super reconhecido, ganhou o selo Elas 2021, que é um selo que a distribuidora Elo Company dá para diretoras iniciantes, e aí é uma espécie de consultorias com as melhores pessoas do mercado do audiovisual brasileiro. Então, eu falo sobre produção, sobre direito autoral, enfim, sobre... muitas etapas do audiovisual com pessoas assim, sensacionais, com a dona da mística para falar sobre pós-produção, com
Enfim, só com gente sensacional do mercado do audiovisual brasileiro por causa do selo que a gente ganhou com esse projeto, né? Fora que abre portas depois, né? Porque já tem Sim. uma distribuidora de peso, né? E agora consegui patrocínio. Não sei se pode falar. Pode falar? Não sei, não sei se pode falar já. Pode. Falei em engolir, mas não deu tempo de engolir. E vai ser uma campanha de comercialização gigante. A maior que a gente já fez até agora. Ai, que delícia, Rô. E tem o hibridismo, porque você hibridiza, não sei se pode falar também, com atrizes em cena. Não, esse é o hibridismo total, de verdade. Né? Porque até então a gente só flertava, né? Porque no caso do Se Você Contar, não são atrizes, são mulheres. A gente mistura o que é ficcional e ainda assim não é ficcional, porque vale falar, né? Uhum. No caso das histórias do Se Você Contar, todas são reais. Uhum. Não tem nenhuma construída, então não tem ficção, não tem elemento de ficção ali. Uhum. Mas no caso do longa, que não vai dizer o nome ainda. os nomes provisórios na minha cabeça. A gente arrisca com atrizes, porque a gente não tinha feito até então um trabalho com ator, né? A gente sempre fez com ator social, com pessoas reais. Né? Tudo bem que ator não deixa de ser uma pessoa real. É atriz no palco, atriz quer dizer, assumindo a situação de representação, né? Trabalhando a performatividade disso, né? E o interessante é que a gente não faz com que elas apenas representem um personagem. Então, assim, a gente leva para elas, que são o dispositivo da ficção, a gente leva elementos da representação do real. Então, assim, pedindo para elas, para que elas tragam muitas coisas próprias delas pro filme, assim. Ficou uma bagunça bem interessante. Ficou um monstrinho. Nesse sentido que é monstro. Ele é fragmentado, ele é recortado, ele é costurado. Você tá com a gente no set, né? Você pode falar com propriedade. Mas nesse sentido é que o termo monstro, ele nos serve de alguma forma e ele pode ser deslocado para outros contextos de produção. Keles, e você? Fala um pouquinho da sua produção como mulher cega, propositora de um podcast, aluna de fotografia agora, psicóloga, uma pessoa que tem aí um pensamento, né, sobre essa questão toda que a gente vive conversando do capacitismo. Fala um pouquinho de você. Então, acho que o principal tema, assim, né, que eu mais gosto de falar do meu podcast, que chama o Cast Fala Mulher. E a gente diz que o nosso lema do Cast Fala Mulher é que o lugar de fala da mulher é exatamente onde ela quiser. E a gente tem essa proposta de trazer mulheres que tenham trabalhos sociais, que tenham histórias de vida que sejam, que toquem pessoas, e mulheres que tenham aquela propriedade, independentemente do seu estado, do seu lugar, da sua profissão, da sua experiência de vida. Ela tem que falar sobre a vivência dela. Desde que ela traga a sua vivência de um trabalho social que é voltado para mulheres, para crianças, para projetos sociais, ela tem o seu lugar de fala e ela tem propriedade para falar, para se expressar, para se colocar naquele lugar como mulher e como pessoa que está protagonizando isso, a sua própria vida. Então, esse é o objetivo do Cast Fala Mulher, trazer histórias, né, trazer projetos, trazer trabalhos sociais, trabalhos que estejam abraçando e acolhendo pessoas para ser falado pelo ponto de vista de uma mulher. Basicamente, esse é o projeto do Fala Mulher. É um saber que vem da própria experiência, né? Sim. Elas têm propriedade para falar porque vivenciam, né? A sua própria experiência, a sua própria vivência que autoriza elas a estar falando sobre aquilo, né? Do lugar que ela escolheu, né? Exatamente. Como você fala. Que bonito, parabéns. Obrigada. Depois a gente vai deixar o endereço das coisas, tá? Dos Instagrams, dos etc., dos sites, das coisas. E, Keles, e você, pelo nosso papo aqui, pela leitura que você viu do Cortez e as coisas todas, como que reverbera, assim, essa ideia de hibridismo? Reverbera de alguma forma no teu trabalho com o podcast, que foi o que você recortou? Acho que, em relação ao hibridismo, reverbera muito quando a gente fala de interseccionalidade,
porque a gente traz tanta vivência, tanta cultura, e você engloba ali tantas raças, tantas ideias, tantos pensamentos, que se você parar para ouvir ali o feed do podcast, é uma coisa que acaba se contradizendo. É feminista, não é feminista. Apoia isso, não apoia aquilo. Então a gente não tem essa ideia de que vou ouvir só o que me agrada, vou ouvir só o que... E também não é um lugar estável, Exatamente. né? É um lugar móvel, é um lugar Exatamente. que tem tensionamentos. A Sueli Aires trouxe na palestra uma ideia de tensionamento que eu achei muito interessante. Vocês chegaram a ver a palestra dela? Algumas partes. Eu passei o link, Eu vi a palestra da Sueli? Não, eu vi o texto e a conversa da passada. Vê depois a palestra da Sueli, eu acho que eu passei para você. Eu acho que passei. Vê depois, não tem problema. Ela fala da ideia de tensionamento. E é um pouco isso também. Quando a gente fala do texto dos monstros, do conceito de Sarrasaki, é um tensionamento. Quer dizer, as coisas, elas não são estáveis, elas estão em tensionamentos e impossíveis resoluções e desresoluções e outras resoluções, que tem a ver também com um pouco o conceito de dispositivo, que eu gosto muito, né? Algumas coisas tensionam e, de repente, o dispositivo, ele implode para criar outros vetores também. Isso é movimento à vida. A gente não está estático no nosso lugar. O nosso lugar não é um lugar estável, não é um lugar confortável. Muitas vezes você mesmo se interroga, né? Será que eu sou feminista mesmo? O que significa ser feminista? Né, Kelly? E é uma coisa que a gente questiona muito, né? Porque o termo feminista, ele foi tão deturpado e foi se perdendo, que virou uma coisa assim, que ninguém sabe mais o que é. Qual é o movimento, qual é o feminismo, o que você acredita que é feminismo. E aí o direito da mulher vai se perdendo, quando você simplesmente tem que buscar por equidade, né? E não só ficar falando, mas eu quero ser igual, eu quero... E aí acaba virando aquela ideia de, nossa, a mulher quer virar um homem. Não, gente. É simplesmente uma questão de igualdade e equidade, né? Pra você ter a liberdade de se expressar e ter a liberdade de ser quem você é, como ser humano, independentemente de qual linha você queira seguir sexualmente, enfim, afetivamente, de todas as formas que você queira viver, né? A gente não tem essa linha retinha da vida para seguir. Kelly, você fez psicologia, foi na UFES? Como é que foi? Foi no Salesiano, na Católica. Como é que foi a sua formação? O que ela te trouxe, assim, de pensamento e de suporte para você estar hoje fazendo o que você faz? Você chega a clinicar, não? Eu clinico, mas não é a minha profissão principal. Hoje eu sou analista de acessibilidade, trabalho para o Itaú, mas na psicologia eu vi uma possibilidade de caminhos, assim, de que não existe certo e errado e que não existe um caminho reto, né? A gente, toda hora que você abre uma porta, nossa, tem uma pedra gigantesca, você escala, depois anda reto e outra montanha para você escalar. Eu vivencio muito isso com meus pacientes, né? Essa ideia de que não existe nada previsível. Você pode chegar um paciente para mim e falar, olha, eu sou assim, 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 e você pensa, nossa, o perfil tá traçado. Do nada, não, mas eu gosto de gato com milkshake. E aí você já desconstrói toda a sua ideia. Então, essa noção de desconstruir e de não ter preconceitos e esperar coisas das pessoas me mudou muito. Para conseguir me entender e conseguir aceitar as pessoas como elas são, de fato. Eu vou me dar a liberdade de falar um pouco do meu olhar sobre você e da minha relação com você na Escola de Fotógrafos Cegos. A Kelly foi uma pessoa que me apaixonou, assim, sabe, na entrevista. Porque tinha alguns... Bom, só contextualizando, né, para o ouvinte, a gente tem uma escola de fotografia chamada Escola de Fotógrafos Cegos. Na verdade, é um projeto, né? É um projeto da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, patrocínio da ES Gás, Escola de Fotógrafos Cegos e exposição Quando Fecho os Olhos Vejo Mais Perto. Então, são 12 alunos de fotografia, estudando fotografia durante 8 meses com a gente, que vão fazer uma exposição no Parque Moscoso no ano que vem. A Kelly é uma delas. A gente fez um processo seletivo longo, de marcar entrevista na casa das pessoas, conhecer as famílias, conhecer onde eles vivem, conversar, entender como que era
a apreensão do mundo. E a Kelly, assim, apaixonou muito de cara. E ela é uma aluna que produz muito bem, assim, que entende muito bem e produz muito bem e faz e se vira e vai. E ela tem me ensinado um pouco sobre capacitismo, porque é um risco, né, Kelly? É um risco. Eu mesma trabalho com cegos desde 2019, tenho uma série de projetos, não só a Escola de Fotógrafos Cegos, mas Cena Diversa e outros. Eu corro o risco de ser capacitista, né? Por exemplo, a gente fez um laboratório em casa, lá no ateliê das Cepoéticas, onde eles produziram fotos, né, clicaram, e aí a gente brinca de fazer o que a gente apelidou de artesanato da foto, né? É um trabalho de manipulação da imagem impressa já, né, onde eles costuram, colam, montam, desenham, riscam, escrevem, e a gente clica a foto da foto, né? A gente assessora, eles fazem. A Kelly pegou uma tesoura e começou a cortar coração, né, Kelly, coisinhas, e a Ana Paula falou, mas você não vai se machucar com essa tesoura? Não, né? Eu posso pegar uma tesoura e começar a... Quer dizer, a Sayonara, outra aluna da gente, ela cozinha todo dia, ela trabalha com faca. Então, por que a gente tem que ter essa atitude de falar, super não, cuidado? Sabe? Então, Kelly, eu quero te dizer que eu aprendo com vocês. E que eu também estou condenada a certo capacitismo muitas vezes. E que é difícil para a gente saber qual que é o ponto certo das coisas, né? Sim, e a gente aprende e a gente aprende na lida com toda a diferença, né? Uhum. Eu sou diferente da Roberta, vou aprender na lida com ela, quais são os limites dela, quais são os meus, como é que a gente se relaciona, e com você a mesma coisa, sim, né? Então, se você puder falar um pouquinho dessa questão do capacitismo, eu acho interessante, porque eu me sinto sua aluna nesse sentido. Então, eu gosto de te ouvir falar para eu aprender essas questões de como a pessoa com deficiência visual se sente diante do outro, ou quando ela é super protegida, ou até super elogiada, como se fosse um milagre ela fazer determinada coisa, né? Então, fala. Acho que primeiro falar o que é capacitismo, né? Que a maioria das pessoas não sabe, não conhece o termo, que basicamente capacitismo é você supor que aquela pessoa precisa ou não sabe fazer algo. E isso é ser capacitista. E uma coisa que eu dou muito de exemplo, né? Quando eu chego em algum lugar e as pessoas, nossa, mas você é cega? Eu, sim, sou cega. E como que você vai no banheiro? Então, gente, acontece que o olho não funciona, mas o resto do corpo tá tudo bem. Então, assim, capacitismo é muito isso, né? Eu gosto de brincar, assim, que as pessoas chegam e me dão parabéns até por respirar direito. E gente... Pois menina. E aí a gente te dá parabéns por fotografar e a gente fala, nossa, não é isso, sim, né? São coisas simples que a gente só faz de formas diferentes, né? E você deu o exemplo da Sayonara de cozinhar, e isso é uma super proteção gigantesca que as pessoas têm. Ah, mas como que você vai cozinhar? Você não vai botar a mão no fogo, você não vai pegar uma faca. Eu mesmo em casa, com meu pai, assim, abrindo minha vida bem pessoalmente, é uma briga constante, porque ele me vê com uma faca cortando batata, ele fica desesperado. Porque eu não gosto de botar a batata na mesa, na tábua de batata, de cortar e fatiar. Eu gosto de pegar na minha mão e fazer a curvinha do meu dedo de base para poder cortar a batata, porque ali eu sei que o corte vai ficar reto. Nossa, desesperador, meu pai. Você vai cortar essa mão, vai tirar esse braço pela... da axila. É um negócio assim, louco. Então, a gente fala muito disso, né? A gente, enquanto pessoa com deficiência, fala muito que o capacitismo é você saber que a capacidade da pessoa, quem sabe, é ela. Né? E por mais a gente sempre diz essa frase, é clichê de todo deficiente, não vou nem colocar o grupo de cegos, mas assim, a minha deficiência é uma característica de mim. Né? E não me define. Eu sou a Kelly, eu não sou a minha deficiência. Sim. E a gente fala muito sobre isso porque não é olha a minha cegueira antes de olhar pra mim. Não olha pra minha bengala antes de olhar pra mim, antes de perguntar meu nome, antes de saber quem eu sou, o que eu faço. Porque, gente,
eu tenho tantas outras coisas da minha vida, além da minha deficiência visual. E aí a pessoa fica interessada só nisso, só né? Nisso, só em como você cozinha, como vai no banheiro. Sim, como vai no banheiro, como você penteia seu cabelo, como que você faz maquiagem sozinha. Hoje eu não tô maquiada, mas tem dias que eu saio maquiada. Aí minha mãe faz questão de falar, não, mas foi ela que fez. E aí eu fico... Pois é, menina, mas como a gente se que você coloca sabe? nessa posição. Né? Pois E é. são coisas assim que, cara, você se adapta, você aprende, você decora. Não é um passe de mágica que, nossa, fiquei cega aqui, Você meus aprende, 90 né? sentidos se afloraram. Não, são coisas, você não trabalha, a gente também não vira um robô pra dizer que, nossa, virei expert agora, meu pé sente até quantos furinhos tem no chão, meu ouvido vai captar 90 metros de distância. Não, gente, calma. Não é um super-herói, é uma pessoa normal que vai se adaptando com as coisas. Então a gente presta mais atenção. Gente, pelo amor de Deus, não repita esse mito, não. Que cego ouve mais do que não ouve. Mas Pois eu é. acho que é muito isso, assim, a relação de capacitismo, né? Você saber que... Pois é, tem muitos mitos e a gente só Sim. consegue desconstruir esses mitos conversando, falando, falando se sobre. acostumando, repetindo, e aí vai passando para a cultura, imprimindo na cultura outras ideias, porque o que tem que romper o isolamento, né, Kelly? Sim. Eu acho que isso é muito recente também. O surdo Sim. também, a gente passa por essas questões da história. Como é que foi a história? O surdo, ele era isolado, ele era tomado como Como um louco, né? como um louco, como uma pessoa incapaz de... Porque ele não entendia, né? Até a família entender que era surdo também, e muitas famílias ignorantes, e tem todo um histórico terrível, assim, da educação com surdo. Sim. E acho que a gente está num momento bom, onde algumas rupturas já foram feitas, e está na hora de falar, sabe, sobre... Enquanto a gente estava falando aqui, enquanto ela estava falando, eu fiquei pensando em várias coisas. Vários pontos dessa nossa conversa, eles dialogam de alguma maneira, né? Tudo bem que pode ser minha cabeça fazendo ligações malucas, mas eu fui super viajando, porque antes dela começar a falar, eu fiquei pensando no quanto o ser humano é complexo, né? Eu trabalho muito com documentário porque eu sou muito fascinada no ser humano, assim, eu digo, na sua história, na pessoa que eu acho que é muito fundamental o outro ser notado de alguma maneira. Isso me encanta e eu gosto de prestar atenção no que o outro tem, no que o outro pode ser, enfim. Isso é o que me move dentro da minha área, da minha atuação. E pensando nisso, enquanto ela ia falando, eu me lembrei da Marciane. Marciane é uma personagem do filme, Kel, que ela foi violentada fisicamente e ela foi queimada pelo ex-parceiro dela e infelizmente ela teve a perna amputada, tem algumas marcas ainda de queimadura e os dedos dela, alguns foram cortados, ela teve que, retirar por causa do fogo e tal. E eu visitei ela em casa uma vez, e ela com os meninos, e ela é super protagonista, né? Vou usar a mesma palavra que você usou. Super protagonista de si, assim, a casa dela e a cadeira, muito do jeito que é para ela fazer. Ela, com os talheres, ela mesmo pediu para que fizessem uma adaptação nos talheres, e aí ela, enfim, colocou Mas ela cozinha, ela faz questão de cozinhar para os filhos dela, ela faz questão de fazer muitas coisas, mesmo que elas pareçam ser difíceis, ela rompe com isso, né? E por que eu acho que tudo isso, mais ou menos, que a gente está falando, dialoga? Por causa da complexidade do ser humano, assim. Tem limitações que não definem ninguém, né? Mas a nossa maior limitação é entender isso. Eu acho que quando eu tô com as pessoas e elas me falam... Cara, a mesma coisa a aparência, né? Eu sou muito mais do que os meus olhos de tal cor, do que minha pele de tal cor, do que meu cabelo de tal cor, ou gorda ou magra. Eu sou muito mais do que qualquer coisa que possa me definir nesse sentido, né? E por que eu acho que a gente... todos esses pontos dialogam, porque essa complexidade, ela passa na nossa psique, assim. É muito interessante você ter a formação em psicologia, porque eu sou muito encantada com esse universo também. Quando eu tô diante das pessoas para entrevistar, eu fico pensando, meu Deus, até onde
até que ponto eu posso ir, ou assim, eu não tenho instrução profissional para poder tocar em assuntos que são tão traumáticos, né? Mas eu me preocupo muito com uma escuta interessada e com a sensibilidade, né? E empatia, você, né? Confiando na sua ética, você vai sentir. Pois é, né? Tá nesse lugar da empatia. Só que o que eu acho que é interessante do ser humano é que a gente é diverso, o hibridismo, né? Que a gente estava falando no início. A gente tem monstros, talvez, usando essa palavra, um lado nosso que a gente quer esconder, porque ele tende para o que é, vou dizer, ruim ou sombrio, e a gente fica meio que lutando com isso o tempo todo, né? E eu acho a proposta... Você sente nos seus entrevistados isso, né? Sim, muitas vezes eles querem também mostrar algo solar ou algo de determinada face Exato. E esconder outras coisas. Exato. Né? No audiovisual isso é demais, porque quando você liga a câmera a pessoa se transforma, né? Tá falando antes... O que faz a gente trazer uma interrogação do que é real do que não é, Exato. Né? Que é a mistura. Porque se existe uma seleção ali que está sendo feita... Pois é. E o que é uma real, ficção de si mesmo, porque né? o conceito do que é real se a gente começar a conversar sobre isso, a gente vai até amanhã. Porque, assim, na verdade, tudo é uma representação do real, depende do ponto de vista. Tudo é uma construção, uma montagem, e aí, Sim, né? Mas eu acho isso muito interessante, assim, o que a gente luta dentro da gente, ou para esconder, ou para mostrar. O texto é muito provocativo nisso. Vamos falar um pouquinho mais do texto. Eu não sei se eu vou conseguir, não, tá? Filosoficamente, o nível de discussão é bem profundo. Ele é bem denso, complexo, né? Sim. Nossa, tem horas que ele me perco completamente. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é, você não sabe quem é. E no fundo você se identifica com quase tudo. Sim. Pois é, porque ele fala do humano, né? Ele traz um incômodo, né? Aquela angústia de você se questionar onde você tá, o que você é e para onde você tá indo. E quais são os seus desejos. Exatamente. E nessa questão do monstro, eu tava pensando muito enquanto você tava falando também, de que até mesmo na questão que você trouxe das mulheres, porque às vezes é aquele monstro que a gente fica criando o probleminha de estimação, né? Que eu falo com os pacientes, que você sabe que ele tá ali e você quer se livrar, mas você tem medo de soltar ele. E aí, quando você fala, você consegue, né, ter aquele momento ali de catarse e, nossa, me livrei. A sensação já é outra. Então, ao mesmo tempo que você quer se distanciar desse monstro, você quer guardar ali, porque, de certa forma, ele se tornou algo confortável. Né, você se refugiar naquele medo. Ele se tornou algo que talvez te represente também, né? Que você se identifique. Que né? faz parte, Largar né, ele significa história. Se reconstruir também, né? Sim. Por isso que o diálogo é interessante, que também é uma proposta desse texto. Falar sobre o monstro faz com que ele, às vezes, até perca força, né? Falar eu sobre. Nossa, eu viajei agora. Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo quando eu era criança, na casa da minha avó. Eu tava dormindo no quarto da minha tia, criança, e tinha um pedaço de vidro na janela, sabe? Aquelas janelas de madeira que tem 3 vidros de um lado, 3 vidros de outro, pequenininho. E eu deitada no chão, no colchão, e uma sombra que projetava na parede do quarto, assombrosa. E eu no chão, aquela sombra parecia que tava me engolindo, parecia que era um bicho que vinha em cima de mim. E ela movia, e eu fechava o olho e não queria encarar aquela coisa gigante, escura e que me deixava o coração palpitando. E eu sozinha no quarto, também não queria gritar, porque eu não sabia o que era. Vai que eu grito, alguém que eu amo vem e esse bicho pega. Coisa de criança, né? Pois eu fiquei a noite inteira nesse desespero. Nesse medo. Quando começou a clarear o dia, eu vi que era uma árvore. Ai, meu Deus. Eu acho que o diálogo faz muito isso com a gente, né? Sim. Ele faz a gente encarar o monstro e ver que de verdade, em alguns casos, é uma árvore. Que ideia. Nossa, eu tô arrepiada. Genial. Que ideia boa. Né? Interessante pensar nisso, né? Falar sobre, né? Lembrei de uma outra história. E da mesma forma que você fala sobre o feminicídio, sim, vamos olhar para isso, vamos falar sobre isso. Mas é igual se você contar também, que eu acho que entra muito na questão da psicologia, que é o que a Kel estava tentando dizer agora. Talvez exemplificando nesse caso, né? O filme se você contar. Por quê?
Porque durante muitos anos as vítimas não podem falar sobre isso. Esse porque silêncio é uma coisa que acontece fardo dentro do ambiente familiar. Isso gera trauma. Tem uma das entrevistadas que fala que ela teve crise de ansiedade, ela parou de estudar porque ela passava muito mal. Tem que falar, ela tem tinha que hemorragia. dialogar. Exato. Você tem que reciclar, conversar, deixar fluir. E é muito difícil, porque é o que ela estava dizendo, você carrega esses, eu não sei se é exatamente assim, tá? Que eu me corrija se eu estiver errado. Você carrega todos esses monstros dentro de você. E o diálogo te permite colocar isso pra fora, né? Enfim, e no caso de sufocar um pouco, e no caso do se você contar se você contar, o que vai acontecer? A sociedade não sabe te acolher, mas no caso do filme ele vem numa direção contrária, ele propõe que se você contar, tá tudo bem. E você se acolhe, né? Exatamente. E você não... Eu tô aqui pra te ouvir. E você é uma mulher, apesar de ter passado por isso, e você foi a vítima, que é exatamente a história que você tá contando. Sua. Exato. Sim. E como que isso é histórico também, né? Porque nós, enquanto mulheres, a gente foi silenciada a vida inteira. E hoje a gente está tendo essa oportunidade de falar, de colocar para fora. Mas quando se trata de abuso, quando se trata de feminicídio, quem consegue falar? Quem consegue denunciar? Quem consegue ser ouvida, né? E aí quando você traz esse contexto de se você contar, você também traz aquela sensação de esperança, né? De ressignificar aquele momento. Assim, a gente sabe que nunca vai ser bom, e sempre vai ser um trauma, e sempre vai ser algo que vai doer, mas é algo que faz parte da sua história e vai construir a pessoa que você está se tornando lá na frente. Então, é um processo de aprender a colocar a voz para frente e até mesmo reencontrar a sua fala, né? Nesse processo de libertar o seu monstro e conseguir se encontrar novamente para ele não te dominar mais. Muito forte isso. Muito bom, meninas. Que eu acho que tá dentro da proposta do texto, né? Que tá falando, vamos falar do texto, assim, mais ou menos também, porque lá, quando eu tava assistindo, eu tava, e ouvindo, né? Porque ele é uma proposta dramática, ele é uma proposta muito de audição, né? E é interessante o que você faz como dispositivo audiovisual na montagem, de tentar diferenciar, mas até essa tentativa no meio, ela provoca uma mistura que confunde o que é. Porque o ser humano, por mais complexo que ele seja, ele tem pontos de ligações, né? É o que torna o coletivo assim. Enfim, posso estar viajando, mas me deu várias sensações, assim, quando eu estava acompanhando. E eu acho que agora eu entendi mais ainda por que elas são acionadas. Desconforto, uma dificuldade de entender, eu começo a pegar um pouco mais do meio para o final, e é muito interessante o que você propõe nas suas reações, assim, e você propõe uma perspectiva, um ponto, só que dá para ver que aquele texto, ele cabe 1 milhão de outras interpretações e sensações, que talvez se qualquer outra pessoa estivesse lendo, ia levar para outro lugar, ia levar para outro lugar. É muito o que acontece no audiovisual também. É interessante quando a gente vai exibir o filme, as pessoas falam, nossa, achei super legal aquilo que você colocou na cortina virada para não sei aonde, que remete ao virar do sol. E na verdade não tinha nada disso, né? Então assim, é uma interpretação possível, né? Enquanto você falava, caramba, quantas interpretações são possíveis. E até com você, acontecem várias, né? Do início ao final do texto, você passeia por várias sensações ali. É uma sensação de desejo, medo, de poder. O poder tá muito ali, né? Do jogo de o que eu tenho, que te atrai. E o que, na verdade, une nós dois é um desejo que pode não ser comum. Mas ele tá sempre no limite do que eu quero e do que você quer. E no final a gente quase descobre que a gente não quer nada, a gente quer muito. Então a gente quer muito, enfim, muito. É a linha tênue da consciência o tempo inteiro ali, né? É muito louco. Oscilando sem parar ali no negócio. Eu fiquei pensando muito no próprio nome do texto, sabe? Principalmente a parte do campo de algodão. E eu fiquei, gente, é uma contradição tão grande. Que se você for pegar um campo é um lugar ali bruto, né? E
terroso e aquela coisa mais dura, por assim dizer. E o algodão é um negócio flutuante e eu fiquei viajando muito nesse nome, assim, de você oscilar entre a consciência e a inconsciência. Uau. De você trazer essa sensação de algodão é quando você se sente muito feliz, e o campo é quando você tá ali sozinho procurando soluções para sua vida. E aí você fica oscilando entre cima e baixo, né, direita, esquerda, frente e trás, e traz muito essa sensação, assim, né, de onde estou e o que eu faço. E vida de qualquer ser humano todo dia, né? Eu fiquei pensando muito no nome do texto mais do que no texto em si. Interessante. Eu viajei muito na relação de poder. Uhum. É porque eu fiquei procurando no texto alguma coisa que tivesse relação com o filme que a gente fez, que eu pensei que era por isso que você tinha me chamado, né? Aí a Regina me chamou por causa do filme, com certeza. Aí eu tô procurando, assim, a relação de poder do abusador com a mulher, e aí eu fui nessa, e super é possível ali. Porque tem uma relação de poder entre o comerciante e o cliente ali, né? Que é interessante, eu gosto muito quando ele fala do desejo, né? E como é aquela parte de escorrer pelos... Eu deixo a saliva, provoco o seu desejo até escorrer pelos lábios, e eu não te dou o lenço até te lambuzar, porque se eu te der, você não vai até o limite, né? E eu não suporto. Exato. E não vai até o limite, ou não extrapola o limite daquilo que pode, porque eu já corto, eu já podo alguma coisa ali. Então, e é uma relação de poder ali, porque... Eu quero ver, ver o seu desejo ser desesperador, né? Ali tá um desejo, e tá uma espécie de coação, né? Uma espécie de tensão que tá muito beirando para a violência, né? Assim, tá uma violência contida ali, né? Mas tá um ato de violência. Claro. A agressividade ali aparece, né? Sim. Então tem a ver mesmo, né? Com essa violação que as mulheres passam, né? Que pode ser velada, que pode ser às vezes sutil, que nem sempre vai lá na violência explícita, mas pode ser mais implícito, né, ao ponto de às vezes a menina não saber o que está acontecendo, né? Nesses abusos, às vezes a menina não se toca depois só que foi abusada, na hora não entende. Sim, eu fiquei imaginando que está muito presente na relação da violência doméstica, né? Que é mais esse trabalho longo que a gente fez por causa da ilusão. A relação de poder que se estabelece ali é uma essa indução, coisa de eu vou te dar, exato. Você deseja o que eu tenho, mas eu não te mostro, e eu te amarro em mim. E você não sabe nem eu te deixo que você ali deseja. na expectativa. Mas eu te provoco mas eu jogo com esse desejo que você não sabe o que é. Exato. E aí eu vou te machucando com esse desejo, porque é o que você está falando, é uma violência. Só que não é dito, por isso que é interessante. Não é dito. E não é claro o que é. Eu jogo com a psique, né? Com a vulnerabilidade que você tem. Você pode explicar um pouco essas relações, gente. Assim, não é muito, não, mas... mas dialoga, tem. Articula. Que é um pouco dessa tensão também que você está falando, né? É tensionado, assim, o lugar não é claro, e essa coisa o produto de não mostrar, não é claro. Né? Mostra o que você tem, não. Mostra, diz o que você deseja, não. Mostra o que você tem, não. Esse jogo, não, você né? não tem, eu tenho tudo. Mas você não mostra nada. Exato. E é uma ilusão que é muito parecido com o que aconteceu nessa política aí, né? É uma ilusão e eu jogo com essa ilusão e eu brinco com aquilo que você acha que deseja. É muito bizarro isso. Enfim. Interessante. Silêncio. Agora eu estou preparando... Ai, meu Deus do céu. Estou preparando a terceira leitura. Vocês viram a primeira, que se chama Silêncio, Autoacusação? Também é muito interessante. São 4 leituras. Depois entra no... Consegui ouvir o que você me mandou, foi um rolê. Mas se você quiser, depois entra. Eu vou que sim, tem uma primeira gostei. leitura chamada Autoacusação. E tem Na Solidão dos Campos de Algodão, que vocês viram. E agora eu estou preparando Psicose 4.48. Que é uma loucura. Dê uma olhada nesse. Bem por cima, assim. A Renza que lê. Tá incrível. Eu tô editando, tô sofrendo pra editar, mas nossa.
É texto monstro também. Tem ali esse... É uma suicida, né? É uma suicida. Interessante. Da Sarah Kane. E a autora de fato se suicidou depois que escreveu o texto. Então ela foi pro real, né? Ela passou ao ato, né? Fez o que o texto disse, sabe? Assim, o que estava ali em desejo latente, ela foi lá e fez com a própria vida. Nossa, então ela fez exatamente o que a personagem está falando ali que vai fazer, ela foi lá e fez. E saber disso, então torna É como se ela tivesse escrito o roteiro do suicídio dela. Ela projetou, idealizou, poetizou, e é lindo o texto. As construções, porque isso todos esses textos têm, né? Uma maestria, um jeito de torcer o verbo, de amarrar as palavras, de construir as frases, de te surpreender no meio de uma frase, porque colocou uma palavra de tal jeito, de trabalhar ambiguidade, idas e voltas, Eles têm uma habilidade com o verbo que é uma coisa impressionante. E esse da Sarah Kane é absolutamente incrível. Acho que vai ser totalmente o melhor, com o seu assim. pensamento, né? Você fica confuso, depois entende nada. Agora eu sinto que para absorver esses textos, para ser receptor desses textos, tem que ter uma disponibilidade que muitas vezes a gente não encontra, né? Assim, que são textos difíceis. Então, você precisa se abrir, se dispor, se silenciar e receber. E a gente não faz isso hoje em dia. A gente está sempre ligado em uma outra coisa, e é o computador, e é o celular, e é não sei o que, e é não sei quem que fala, e é o que eu tenho que fazer. Cara, essa... Degustar, né? De parar e deixa eu receber isso aqui, deixa eu ter calma, deixa eu escutar, deixa eu saborear, que nem ver filme. Que nem ver filme, também filme mais filmão, né? Você tem que se abstrair, desligar o celular e se dar o direito de usufruir daquilo, né? Então essas leituras, elas passam, é diferente do nosso podcast, que uma pessoa vai estar lá cozinhando, né? E vai estar escutando o nosso bate-papo, né? É outro nível de produção verbal, né? Esses textos, eles precisam de um silenciamento, assim, eu sinto. E se você se dispõe, você tem uma experiência, né? No sentido de se deixar atravessar por algo e falar, putz, isso vai me trazer um presente. Mas se eu conseguir me dispor e de deixar essa fruição acontecer, é capaz de ele dar um insight, eu me sensibilizar de tal jeito que me transforme, né? Porque provoca reflexão, né? Sim. Eu vivi isso quando eu ouvi o material, porque eu falei, eu vou ouvir quando eu estiver almoçando lá na empresa, no meu horário de almoço eu faço. E aí eu comecei e falei, não vai dar não. Não dá. Deixa eu parar de almoçar. Não vai dar não. Aí eu acabei de almoçar, fui pra minha mesa, coloquei fone, porque é uma outra, também uma outra forma de absorver o conteúdo, né? E prestei atenção em tudo, assim, falei, E quando acabou, eu olhei no início e falei 40 minutos. Eu falei, caraca, eu vou levar um tempão pra ver, né? E quando acabou, eu falei, já, porque que legal. Me tragou pra dentro dele, assim. Eu tava, assim, viajando. Porque é isso, né? Quando você se dispõe ao desconforto, à reflexão, é diferente. E essa leitura foi bem radical, né? Que eu não botei trilha nenhuma, né? No seco. E eu acelerei, né? Tem voz por cima de voz, tem coisa que você não entende, é de propósito. Vai e escapa uma palavra. O que repete. O que repete. Que faz, que ecoa. Então, é aquela coisa, né? Não dá para ser imparcial, assim, não existe. Se você coloca... É uma peça de teatro, né? No teatro teria 2 pessoas, né? Mas, ou não, né? Mas se você coloca em qualquer linguagem, né? No teatro ou no audiovisual, não tem como não se posicionar. Não existe o neutro. Existe um tratamento estético. Então, não tem como, assim, você tem que fazer escolhas. E as escolhas precisa assumir um lugar de artista, mesmo numa leitura dramática. Porque você pode pensar assim, não, uma leitura dramática é um negócio neutro. Você não vai posicionar, porque você não está encenando. Então, você vai trazer o texto como ele é. Não existe. Não existe. Vai passar pelo audiovisual. Vai passar por uma linguagem, vai passar por um tratamento. E qualquer coisa que você mexa ali, qualquer escolha vai interferir. Então, não tem como. Tem que assumir mesmo o lugar de artista.
Falar, eu estou dirigindo uma leitura dramática, é uma possibilidade entre muitas, é a minha. E é isso que faz ficar potente o material. É isso. Porque senão é vazio, é seco, é sem vida, né? E quando você traz a sua percepção daquela palavra, transborda, é um negócio louco mesmo. Fazia tempo que eu não estava em cena, legal. né? Eu me senti voltando para a cena, lendo esse texto. Falei, que legal, muito estou legal, interpretando. Estou deixando afetar por palavras. Eu gosto muito do conceito de pensar sobre o próprio pensamento, né? E esse texto traz muito isso. De que quando você ouve uma interpretação igual a que você fez, você traz muito aquela coisa da rapidez, da revolta, do sussurro, do medo, do assustado. E aí quando você se permite trazer todos esses sentimentos pra você, eu já ouvi diferente de você. Eu já tava, eu ouvia e voltava, pra poder entender qual era a sensação que aquilo estava me passando. Então tinha horas que eu me assustava, tinha horas que eu parava e o que ela falou? Eu queria entender de qualquer forma. E aí você pensar sobre o que você está pensando, né? Pensar por que essa frase, que talvez nem tenha nada a ver com o contexto da minha vida, fez eu sentir uma revolta. É só porque ela transmitiu essa revolta? Ou é porque eu entendi essa sensação através do que o autor quis dizer? E você traz essas formas, pensamentos, né? Para você, para conseguir entender conceitos que vão te né, incomodando, vão te angustiando, porque o texto, ele é angustiante, assim, né? Ele é muito incômodo nesse sentido de provocar 1000 sensações ao mesmo tempo e você conseguir ter o desafio ali de identificar cada uma delas e saber como que elas vão se movimentar dentro de você. Que interessante esse testemunho. Muito bom. Massa, Kelly. Gente, que horas são agora que eu tô meio perdida aqui? 7h48, 49. A gente tá falando há quanto tempo, mais ou menos? Não faço ideia. Talvez uma hora. Então já tá bom. Quem vai editar? É a minha pergunta. A primeira edição é dele. Então... Você vai me entregar quando? Ele vai limpar. Tem comigo, que cada sua é o comigo. Tá. Então, se ele vai limpar, é um Gente, meio caminho andado. Vamos finalizando. Estamos há 1 hora falando. Sim. Né? Mulheres faladeiras. As mulheres falam. Elas só precisam ser ouvidas. Exatamente. Exatamente. Eles não gostam muito de ouvir a gente, né? Por isso que a gente insiste em falar. Deu uma escapada. Tá bom. Ai. Já entendi. Tipo, para de falar. É explícito, né? Sim, é muito engraçado. Ô, Jesus amado. Vamos finalizar então. Cada uma fala um pouquinho, deixa as suas redes para conseguir seguidores. Importante. Vamos lá então. Eu posso começar, Kel? Pode? Primeiro eu queria agradecer o convite. Eu gosto muito disso, assim. Acho que a coisa que eu mais gosto é falar e ouvir. Eu gosto muito de ouvir. E todas as vezes que eu saio para debate, para debater os filmes que a gente faz, para conversar sobre a carreira, sobre a vida, eu acho que isso de alguma maneira transforma, né? Então eu queria agradecer o convite. Foi muito legal. Adorei conhecer a Kel. Obrigada, igualmente. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, é só procurar as redes sociais da Andaluz Filmes. Andaluz Filmes, de andar. É só procurar lá. Nosso Instagram, nosso site, andaluzfilmes.com.br, para ver o que a gente está fazendo. Eu falei em alguns momentos aqui que a Regiane estava no nosso filme, né? A gente rodou um filme agora em julho, nosso longa sobre feminicídio. A gente está agora na etapa de pós, e aí a gente deve lançar no ano que vem, fazer a campanha de comercialização. Foi muito legal o bate-papo, e pode me convidar para outros, se não quiser. Eu tô curtindo muito esse formato também. Fale, Kelly.
Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu adorei a conversa, adorei as filosofias, as ideias. Os devaneios. Os devaneios. Acho que quando a gente se propõe, né, a ouvir o outro e conseguir falar, a gente chega num estado até mesmo de transcendência, né? Porque a gente consegue fazer até mesmo um desabafo que é social, que é coletivo e que a gente consegue ter essa sensação de liberdade, porque você consegue pôr as suas ideias sem saber que você vai ser julgado, que você vai ser ouvido, que você vai ter uma outra ideia para complementar ou ir ao contrário da sua e vai todo mundo se entender no fim das contas. Eu achei fantástico, quero vir mais vezes também. E muito obrigada. É isso. E as redes sociais, tem o meu que eu tô mais presente no Twitter, que é KEL_BKW, e as redes sociais do podcast, que é Cast Fala Mulher, CAST, Fala Mulher no Twitter e no Instagram, e também temos página no Facebook. Muito obrigada. Eu que agradeço as duas maravilhosas, foi muito especial, muito afetuoso, muito gostoso, muito reconchegante, relaxante. Ai, para esse dia a dia, assim, um momento de encontro, assim, é muito gostoso. Muito, muito grata a presença de vocês, as contribuições, para as ideias, para o projeto, e teremos outros, se Deus quiser, e nos encontraremos novamente. Kelly agora já conhece a Roberta, vai nas estreias dos filmes. Roberta ouve o podcast da Kelly. Com certeza. Eu tô devendo uma entrevista para ela. Há meses. Há meses que ela me convidou. Fica aí a cobrança. Não, total, menina. Eu peço pra ela, não, espera mês que vem que está muito corrido. Espera mês que vem que está muito corrido. Não para de ficar corrido. Pois é. Vai correndo até o podcast. Mas obrigada, meninas. Foi ótimo. Beijos, beijos. Beijo. Beijos.